Ninguém acreditou nela. Naquela noite, tudo o que Helena fez foi seguir o instinto de mãe, um choro abafado, vindo de um apartamento silencioso demais. Ela entrou para ajudar uma criança e saiu de lá, acusada de algo que destruiu sua vida. A polícia ficou contra ela. Disseram que ela era a ameaça. Disseram que ela precisava ficar em silêncio. Mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro perigo estava escondido atrás de uma família perfeita e que a coragem de uma mulher seria a única coisa capaz de quebrar o silêncio que prendia uma criança. Você está ouvindo o podcast Caminhos Marcantes. Siga agora no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e acompanhe histórias de dor, fé e superação. Porque cada caminho deixa uma marca. O cheiro de sândalo e cera de móveis pairava na Vila das Acácias, um complexo de apartamentos antigos, onde a rotina se desenrolava com a previsibilidade de um relógio de pêndulo. Helena, 31 anos. Morava no 204. Seus dias eram uma coreografia precisa de pragmatismo e afeto. Acordava Sofia, sua filha de 7 anos. Preparava o café e, antes que o sol atingisse o ângulo de maior intensidade, já estava na rua, limpando a vida alheia para garantir a sua. Ela era uma força silenciosa, conhecida por sua dedicação e, acima de tudo, por sua discrição. A discrição, no entanto, era uma moeda de duas faces naquela vizinhança. Enquanto a tornava uma trabalhadora confiável, também a isolava. Mãe solteira, sem o suporte visível de um parceiro ou família extensa, Helena navegava o mar de julgamentos com a cabeça erguida, mas consciente de que qualquer passo em falso seria amplificado. O apartamento 304, diretamente acima do seu, era o epítome do silêncio. Miriam, a moradora, era uma figura pálida e imaculada, sempre vestida em tons neutros e com uma compostura que beirava a frieza. Ela tinha um filho pequeno, Lucas, de talvez 5 anos, que parecia um fantasma, raramente visto, nunca ouvido. A ausência de barulho vindo daquele apartamento era, em si, um tipo de anomalia na efervescente Vila das Acácias. Era o tipo de paz que não parecia natural, mas imposto. Era uma terça-feira, a noite mais fria daquela primavera. O vento chicoteava as folhas secas contra a janela. Sofia dormia tranquilamente, enroscada em seu cobertor de flanela. Helena estava sentada na pequena mesa da cozinha, revisando as contas sob a luz fraca de um abajur, tentando calcular o que sobraria para o presente de aniversário da filha. O ar estava pesado, denso. Foi então que o silêncio foi quebrado. Não foi um barulho alto e estrondoso. Foi algo mais íntimo, mais penetrante. Um som rasgado e abafado que parecia lutar desesperadamente para escapar das paredes espessas do 304. Era um choro, não o choro irritado ou birrento de uma criança cansada, mas um som contido, quase sufocado, uma nota aguda de desespero puro. Helena parou de respirar. Seus dedos congelaram sobre a calculadora empoeirada. Ela tentou racionalizar. Um pesadelo, uma briga de casal, a televisão. Mas o som não era de televisão. E briga de casal no 304 era tão improvável quanto chuva de verão no inverno. Miriam e seu marido, um homem de negócios que passava mais tempo viajando do que em casa, eram a definição de compostura monótona. O choro recomeçou, mais intenso, seguido de um som seco, como algo caindo no chão de madeira. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua coragem natural, o instinto que a havia sustentado em tantos momentos difíceis de sua vida, exigiu atenção imediata. Ela hesitou apenas por um momento, olhando para o quarto de Sofia. O dilema era brutal. Proteger sua própria segurança e a de sua filha, ou responder a um chamado de socorro que parecia vir de uma alma infantil em agonia. O som cessou abruptamente, dando lugar a um novo tipo de silêncio. Um silêncio pesado de conclusão, de algo terrível que havia acabado de acontecer. Helena levantou-se. Seus movimentos eram furtivos, quase animais. Ela calçou as pantufas e caminhou até a porta do seu apartamento, pegando a chave de forma automática. Olhou para o relógio. 23h47. Tarde demais para visitas, mas cedo demais para ignorar um pedido de socorro. Subiu o lance de escadas, o coração batendo com a força de um tambor tribal. O corredor do 3º andar era mal iluminado. Cheirava a naftalina e formalidade antiga. Chegou à porta de Miriam, a 304. Bateu suavemente, 3 vezes. O som de seus nós contra a madeira parecia alto demais na quietude tensa. Nenhuma resposta. Ela esperou.
Contou 10 segundos que se estenderam em uma eternidade. Bateu novamente com mais firmeza. Miriam, está tudo bem aí? Eu ouvi um barulho. O silêncio era absoluto. O ar frio da noite infiltrava-se pelas frestas. Helena se preparou para recuar, sentindo-se ridícula. Talvez fosse só o vento, afinal. Talvez fosse sua imaginação de mãe superprotetora. Mas algo a impediu de se afastar. Foi a maneira como a maçaneta, polida e fria, parecia estar ligeiramente fora de alinhamento. Empurrou a porta suavemente. Ela cedeu 1 milímetro. Não estava trancada. Apenas encostada. O cheiro que a atingiu não era de sândalo ou cera. Era um cheiro metálico, azedo, misturado com odores fortes de desinfetante. O cheiro de algo que estava sendo freneticamente limpo ou escondido. A hesitação desapareceu, substituída por uma determinação gelada. Miriam, chamou ela. Sua voz agora apenas um sussurro. Eu vou entrar. Só quero ter certeza de que o Lucas está bem. Ela abriu a porta o suficiente para deslizar para dentro. A sala de estar do 304 era imponente e fria, decorada em tons de cinza e branco. Impecável. Parecia uma página de revista, não um lugar onde uma criança de 5 anos vivesse. A luz da rua filtrava-se pelas cortinas fechadas, criando sombras longas e distorcidas. Helena avançou, tentando enxergar no escuro. Ela notou imediatamente o arranhão profundo na parede ao lado da estante. Não era um arranhão de móvel, mas algo mais bruto, quase uma marca de garra. Lucas? Chamou. O apartamento parecia deserto, mas a sensação de que havia algo errado era palpável, como eletricidade estática no ar. Ela seguiu o corredor, guiada mais pelo instinto do que pela visão. Chegou à entrada da cozinha, e foi ali que o encontrou. Lucas estava encolhido no canto entre o balcão e a geladeira de aço escovado. Ele não estava chorando agora, mas tremendo de forma violenta. Seus olhos grandes e escuros estavam fixos em algum ponto invisível acima da cabeça de Helena, e sua respiração vinha em pequenos engasgos. Ele estava vestido apenas com uma camiseta fina de pijama. A visão do terror mudo da criança atingiu Helena como um golpe físico. Ela se ajoelhou, mantendo a distância para não assustá-lo ainda mais. Ei, Lucas, ela falou baixinho, usando o tom que reservava para acalmar Sofia de um pesadelo. Eu sou a Helena, a vizinha de baixo. Está tudo bem, meu amor. O que aconteceu? O menino não respondeu. Apenas continuou tremendo, os lábios apertados numa linha branca. Helena notou um detalhe perturbador. O pulso direito de Lucas estava envolvido em um pedaço de fita adesiva, daquelas largas e cinzentas usadas para embalagens. Isso não era um pesadelo. Era conflito ativo. A adrenalina disparou. Helena precisava tirá-lo dali, ou pelo menos entender o que estava acontecendo antes que a situação escalasse. Ela estendeu a mão lentamente. Deixa eu te ajudar a tirar essa fita. Está machucando, não está? No momento em que seus dedos roçaram a pele fria e pegajosa, Lucas emitiu um grito curto e agudo. Não de dor, mas de pânico absoluto. Ele se encolheu ainda mais, como se esperasse um castigo. Helena estava prestes a pegar o menino no colo, determinada a levá-lo para a segurança de seu apartamento, quando a porta da frente se abriu com um clique seco e decisivo. A luz do corredor projetou a silhueta alta e esguia de Miriam. Ela estava usando um sobretudo escuro, o cabelo perfeitamente arrumado, como se tivesse acabado de voltar de um evento social. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos, ao ver Helena ajoelhada perto de Lucas, incendiaram com uma fúria fria. Miriam não perguntou, não hesitou, não buscou explicações. O silêncio foi substituído por uma voz de corte glacial. O que você pensa que está fazendo, Helena? A voz era baixa, mas carregada de veneno. Helena se levantou rapidamente, tentando formular uma defesa. Miriam, eu ouvi o Lucas chorando. Ele estava apavorado. Ele está com fita no pulso. Eu pensei, antes que Helena pudesse terminar. Miriam avançou, não em direção ao filho, mas em direção à vizinha. Pensou o quê? Que você tinha o direito de invadir a minha casa? Você, uma intrusa. Miriam pegou Lucas pelo braço, o braço que não estava preso pela fita, com uma firmeza desnecessária. Lucas soltou um gemido de dor e medo. Eu só queria ajudar, insistiu Helena, sentindo o suor frio escorrendo pela nuca. Ele parecia em perigo. Miriam,
protegendo o filho com o corpo, como se Helena fosse uma predadora. Tirou o telefone do bolso. Seus movimentos eram calculados. Saia da minha casa agora, Helena. Se não sair, eu juro que você vai se arrepender de ter nascido. O tom não era uma ameaça vazia. Era uma promessa gelada. Eu estou chamando a polícia, Miriam declarou, elevando a voz, claramente para garantir que os vizinhos no corredor, e talvez até a fofoqueira Mor, Dona Fátima, ouvissem. Eu encontrei essa mulher na minha cozinha, no escuro, tentando coagir meu filho. A palavra coagir perfurou Helena. A realidade do que Miriam estava tramando a atingiu com a força de um soco. A mulher estava invertendo a narrativa, transformando o ato de coragem e ajuda em uma invasão nefasta. Helena recuou para a sala, sentindo-se presa em um pesadelo. Ela precisava sair dali, voltar para Sofia. Miriam, isso é ridículo. Você sabe que eu não fiz nada de errado. Eu sei o que vi, Miriam respondeu. E o pânico no rosto de Lucas, agora observando Helena ser acusada, era um testemunho mudo. Helena saiu do apartamento 304, deixando a porta entreaberta atrás de si. A descida das escadas foi um borrão. Ela correu para o 204, fechando e trancando a porta triplamente, encostando a testa na madeira fria. Ela podia ouvir claramente o crescendo de vozes no andar de cima. Miriam estava histérica, gritando sobre invasão de domicílio e sequestro. As palavras eram exageradas, teatrais e, o pior de tudo, perfeitamente convincentes no silêncio da noite. Em minutos, as luzes da viatura policial pintaram as cortinas de seu quarto com tons azuis e vermelhos intermitentes. Helena, sentada no chão da sala de estar, percebeu a dimensão exata do conflito que acabara de iniciar. Ela não era mais a vizinha discreta e trabalhadora. Ela era a invasora, a acusada. E aos olhos da lei e da comunidade, ela era a culpada, antes mesmo de a primeira pergunta ser feita. A anomalia havia sido resolvida. O choro havia cessado. Mas a trama, complexa e dolorosa, estava apenas começando. Sua coragem de agir seria agora a arma usada para tentar silenciá-la. O ar da manhã na Vila das Acácias não trouxe alívio, mas sim uma sensação pegajosa de escrutínio. Quando a campainha tocou, Helena já estava preparada. Não para a justiça, mas para o julgamento. Eram 2 policiais uniformizados e, a reboque, Inspetor Cássio, um homem de meia idade com olhos cansados e um terno amarrotado. Cássio não parecia inclinado à paciência. Helena abriu a porta, assegurando-se de que Sofia, que estava acordada e assustada em seu quarto, permanecesse fora de vista. Senhora Helena Marques, Cássio começou, a voz monótona e profissional. Fomos chamados pela senhora Miriam Vasconcelos. Ela alega invasão de domicílio e tentativa de coação de menor. Helena respirou fundo. Precisava ser precisa, calma. Inspetor, eu não invadi nada. A porta estava encostada. Eu ouvi o filho dela, Lucas, em estado de pânico, um choro desesperado. Eu entrei para ajudar. Cássio anotou algo em sua caderneta, sem olhar para cima. O gesto era desinteressado, como se ele já tivesse ouvido centenas de desculpas ensaiadas. A senhora Vasconcelos descreveu uma cena onde a senhora estava agachada sobre o filho dela, tentando remover algo que ela descreveu como evidência. Helena sentiu um calor de indignação subir por seu pescoço. Evidência? Era fita adesiva, inspetor. Na pele dele, ele estava tremendo, apavorado, escondido atrás de uma geladeira. Pergunte a ele. A criança estava visivelmente abalada. Sim, Cássio concedeu, finalmente olhando para ela. Mas a senhora Vasconcelos alegou que o pânico veio da sua presença, não de algo anterior. Ela afirmou que o menino tem medo de estranhos. Eu não sou estranha, Helena protestou, a voz subindo de tom. Eu sou a vizinha de baixo há 4 anos. Nós nos cumprimentamos todos os dias. E ainda assim, a senhora invadiu a residência dela às 23h47, Cássio pontuou. A implicação de seu status como mãe solteira e talvez moralmente duvidosa pairando no ar. O conflito de narrativas era evidente. De um lado, Miriam, a mulher de família tradicional, com a casa imaculada e a aparência perfeita. Do outro, Helena, a trabalhadora, cuja vida já carregava o peso implícito da falta de estrutura, como diziam os boatos da vizinhança. O inspetor Cássio não estava buscando a justiça.
Ele estava buscando a história mais fácil de fechar. A entrevista se arrastou. Helena descreveu o som do choro, o cheiro de desinfetante, o arranhão na parede e, crucialmente, a fita adesiva cinza no pulso de Lucas. Ela mencionou a ausência do marido de Miriam, sugerindo que a situação poderia ter sido uma emergência médica. Cássio ouviu tudo, mas a conclusão já estava escrita em seu rosto. Senhora Helena, a senhora Vasconcelos prestou queixa formal. Não encontramos marcas visíveis de agressão em Lucas e, com a exceção da senhora, não há testemunhas do choro anterior. Sugiro que a senhora se afaste da família Vasconcelos. Se houver novas tentativas de contato, ou se a senhora for vista no 304, as acusações se tornarão mais graves. Ele a dispensou com um aceno, a frieza de sua atitude sendo mais dolorosa do que uma bronca. Naquela mesma manhã, a máquina de boatos da Vila das Acácias já estava operando em alta velocidade. Dona Fátima, a zeladora não oficial da moralidade do bairro, garantiu que a versão de Miriam se espalhasse como pólvora. Helena tentou sequestrar o filho da Miriam, diziam os sussurros que chicoteavam Helena no corredor. Que tipo de mãe faria isso? Ela sempre foi estranha, muito reservada. O passado de Helena, sua luta para criar Sofia sozinha, antes visto como um sinal de superação, agora era distorcido. O fato de ela trabalhar limpando casas era subitamente usado para insinuar inveja ou instabilidade mental. O primeiro golpe veio no final da tarde. Helena trabalhava em uma mansão luxuosa no condomínio vizinho, cuidando da casa de Dona Clarice, uma mulher exigente, mas justa. Dona Clarice a chamou ao escritório, o cheiro de lavanda substituído por uma tensão desagradável. Helena, querida, sinto muito. Clarice começou, sem conseguir olhar nos olhos dela. Recebi uma ligação, do meu marido. Parece que há boatos. Boatos falsos, Dona Clarice. Helena tentou intervir, a voz rouca. Não importa se são falsos, Helena. O que importa é a imagem. Miriam Vasconcelos é prima distante de uma das minhas sócias. Ela disse que você apresenta riscos. Por uma questão de discrição e para evitar conflito social, eu preciso dispensá-la. Helena sentiu o chão desabar. A perda do emprego não era apenas a perda de renda. Era a perda da sua dignidade. Era a validação pública da mentira de Miriam. Dona Clarice, eu jamais faria mal a uma criança. Eu só estava... Eu sei. Clarice interrompeu apressada. Mas o silêncio seria melhor agora. Entende? Deixe o assunto morrer. O silêncio. O mesmo silêncio que havia forçado Helena a agir, agora era exigido dela como penitência. Nos dias seguintes, a vida de Helena tornou-se uma prisão. Ela e Sofia mal saíam do apartamento. Sofia sentia o peso da atmosfera, embora Helena tentasse protegê-la. Enquanto a humilhação pública crescia, Helena começou a observar o 304, com uma intensidade quase doentia. Seus dias eram passados na cozinha, a orelha colada ao teto. Ela esperava ouvir o choro, o grito, qualquer coisa que validasse seu ato de coragem. Mas o 304 era agora mais silencioso do que nunca. Um túmulo acústico. Primeiro, foi a hora em que viu Lucas no playground, supervisionado de perto por Miriam. Helena estava escondida atrás de um arbusto. Miriam parecia uma estátua, o rosto virado para a criança. Quando Lucas tropeçou e caiu, ao invés de correr para ajudá-lo, Miriam apenas fez um gesto seco e imperioso com a mão, como se o menino fosse um robô desregulado. Lucas levantou-se rapidamente, sem chorar, com uma velocidade assustadora para uma criança que havia acabado de cair. Ele não procurou conforto. Ele procurou a aprovação silenciosa da mãe. Ao se levantar, Lucas olhou diretamente para o arbusto onde Helena estava escondida. Por um microsegundo, seus olhos se encontraram. Não havia aversão, nem o medo que Miriam descrevera à polícia. Havia algo mais complexo, um lampejo de reconhecimento, talvez um apelo. Ele rapidamente desviou o olhar quando Miriam tossiu, um som seco e autoritário. Depois, houve o incidente do lixo. Helena notou que Miriam descartava quantidades excessivas de embalagens de comida congelada e caixas de remédios para dormir, misturadas com rolos vazios de fita adesiva cinza. Exatamente o tipo que Lucas tinha no pulso. O que uma mãe solteira fazia com tanta fita? A tensão aumentava a cada dia. Helena estava perdendo a batalha pública, mas internamente, a semente da justiça plantada naquela noite continuava a germinar.
Ela se lembrou das palavras de Miriam. Você está tentando levar meu filho. E se o conflito não fosse sobre sequestro, mas sobre o desespero de Miriam em manter uma imagem perfeita, a ponto de silenciar o próprio filho, o inspetor Cássio havia dito para ela se afastar. Mas como se afastar de uma criança que ela havia visto em pânico e que agora estava sendo sufocada por um silêncio ainda mais perigoso? Helena sabia que, se quisesse recuperar sua vida, precisava provar sua inocência. Mas, mais importante, se quisesse dormir em paz, precisava garantir a esperança e a segurança de Lucas. Ela era a única que sabia. A única que viu a fita adesiva e o terror nos olhos dele. E era, ironicamente, a única pessoa que Miriam tinha certeza de que a polícia jamais levaria a sério. O peso da traição comunitária não a esmagava, apenas a tornava mais forte e mais determinada a expor a verdade por trás da fachada polida do 304. As semanas se transformaram em um inverno emocional para Helena. O desemprego forçado a obrigou a esvaziar suas poupanças. Sofia, percebendo o aperto financeiro e a tristeza de sua mãe, parou de pedir coisas. Uma maturidade prematura que doía em Helena. O amor por sua filha era o único combustível que a impedia de sucumbir à depressão gerada pela injustiça. Helena tentou retomar o contato com a polícia, mas suas ligações para o inspetor Cássio eram recebidas com polidez fria e respostas padronizadas. Nós investigamos o local, Sra. Marques. Não houve sinais de agressão. A Sra. Vasconcelos demonstrou ser uma mãe atenciosa. Sua versão, embora compreensível, é baseada em emoção e suposição, enquanto a dela é suportada pela evidência de invasão de domicílio. A evidência de invasão. Miriam havia fechado a porta apenas depois que Helena saiu, para incriminá-la. A percepção era a única realidade. Helena precisava de evidências que pudessem perfurar a fachada inatacável de Miriam. Ela começou a agir como uma detetive amadora, mapeando os padrões da vizinha. Miriam raramente saía, exceto para levar Lucas à escola ou para compromissos médicos. Eram nessas raras janelas que Helena tentava reunir pistas. Certa manhã, Miriam levou Lucas para o carro. Helena, vestida com um casaco neutro e um chapéu que a disfarçava um pouco, seguiu-os à distância. O destino era um consultório pediátrico de alto padrão, longe da Vila das Acácias. Enquanto esperava no estacionamento, Helena refletia sobre a natureza desse conflito. Não era uma luta física, mas uma guerra de credibilidade, de quem tinha o direito de ser ouvido. Miriam se valia do privilégio social, Helena, apenas de sua coragem e verdade. A consulta se arrastou. Quando Miriam e Lucas finalmente saíram, Helena observou a interação. Miriam segurava Lucas pelo braço com uma força desproporcional. O menino andava com a cabeça baixa. Helena percebeu a cena que se desenrolava. Enquanto Miriam digitava algo no celular, Lucas parou perto de um canteiro de flores secas e pegou uma pedrinha branca. Miriam nem percebeu. No carro, Miriam repreendeu-o. Helena não podia ouvir as palavras, mas a expressão de Miriam era de desagrado intenso. Lucas rapidamente devolveu a pedrinha para o bolso do casaco e encolheu-se no banco. Helena viu o gesto de Lucas. Não era uma criança livre. Era uma criança controlada pelo medo de desapontar. Voltando para casa, Helena estava exausta e frustrada. Ela sabia o que tinha visto, mas a verdade não pesava nada contra a mentira bem contada. Naquele dia, Dona Fátima parou Helena no corredor. Seu tom não era mais de fofoca, mas de piedade condescendente. Minha querida, por que você não confessa? Se você tivesse alguma necessidade, precisava nos pedir ajuda, não tentar roubar uma criança. O arrependimento pode te ajudar a voltar ao mercado de trabalho. Eu não tenho nada para me arrepender, Dona Fátima, Helena respondeu, a voz firme apesar da dor. Eu fiz o que era certo. A senhora deveria se perguntar por que o 304 está tão silencioso agora. Dona Fátima revirou os olhos. O silêncio é a paz, Helena. Algo que você parece não ter. O golpe era profundo. A Vila das Acácias estava exigindo que ela se quebrasse, que aceitasse a culpa para que a ordem social fosse restaurada. A única fonte de esperança de Helena vinha de Lucas. Ela começou a deixar pequenos itens em locais que ele pudesse ver, mas Miriam não. Um dia, ela deixou um adesivo de estrela dourada no cesto de lixo comunitário. No dia seguinte, a estrela havia sumido.
Um pequeno diálogo silencioso entre eles. Em uma tarde de sábado, Helena estava no pátio, fingindo regar uma planta moribunda perto da escada de emergência. Ela sabia que Miriam estava no 304. De repente, a janela da cozinha do 304 se abriu minimamente, apenas uma fresta. Helena não conseguiu ver quem era, mas sentiu um pedacinho de papel caindo no canteiro de flores logo abaixo. Seus nervos estavam à flor da pele. Esperou 10 minutos, fingindo vasculhar a terra. Quando finalmente apanhou o papel, era um desenho infantil, feito com giz de cera azul. Era um desenho perturbador. Não havia pessoas, apenas formas geométricas. Havia uma figura de palito minúscula, no centro, envolta por linhas grossas e escuras, como barras de prisão. Acima da figura, havia um sol muito pequeno e chorando. Abaixo do desenho, em letras hesitantes, estava escrita uma única palavra. Não era legível para um adulto de primeira, mas Helena, mãe, sabia ler o código das crianças. P, R, I, S, A. Presa. Lucas estava se comunicando com ela. Ele se sentia preso. A fita adesiva não era um acidente. Era uma tática. A tensão dentro do peito de Helena aumentou tanto que ela mal conseguia respirar. Ela estava perto de desvendar a verdade sobre o que realmente acontecia na casa de Miriam, a mulher que havia destruído sua vida em nome da perfeição. Naquela mesma noite, Helena teve uma breve, mas decisiva interação com Lucas. Ela estava voltando do mercado, passando pela porta do 304, que Miriam insistia em deixar entreaberta durante o dia para sinalizar normalidade. Miriam estava arrumando a entrada, o rosto marcado pelo cansaço. Lucas estava parado ao lado, segurando a mão da mãe. Quando seus olhos se encontraram, Helena parou. Não era mais a vizinha humilhada, era a mulher com uma missão. Miriam sorriu, um sorriso fino e condescendente, o tipo que dizia: "Eu venci." "Helena", Miriam disse, alto o suficiente para que Dona Fátima na sacada pudesse ouvir. "Ainda bem que você está cumprindo a ordem de afastamento. Paz é o que precisamos." Helena não respondeu a Miriam. Em vez disso, fixou os olhos em Lucas. "Lucas", ela disse suavemente, "você está bem?" Lucas não tinha permissão para responder. Miriam apertou sua mão. Mas, naquele momento crítico, Lucas fez algo inesperado. Ele piscou para a mãe, dando a entender que estava obedecendo. Mas enquanto Miriam desviava o olhar por um segundo, Lucas mexeu os lábios. Seus olhos encontraram os de Helena. Ele não emitiu som, mas a mensagem era clara. Ele moveu a boca, pausadamente, moldando 2 sílabas. "Pai, não." Ele estava tentando avisá-la, mas o aviso era sobre o pai, o homem ausente, o empresário de sucesso. Miriam puxou Lucas para dentro, a porta se fechando com um estrondo que reverberou no corredor. Helena ficou paralisada. Ela havia assumido que o conflito era entre Miriam e Lucas, talvez motivado pela instabilidade emocional de Miriam. Mas se o perigo vinha do pai, a situação era ainda mais nefasta, escondida atrás da dupla fachada de uma mãe perfeita e um empresário respeitável. O silêncio era uma capa mais grossa do que ela imaginava. Ela tinha o desenho, tinha o aviso silencioso. Agora era hora de transformar esses fragmentos de coragem em justiça. O aviso silencioso de Lucas, "Pai, não", mudou o foco da investigação amadora de Helena. A traição não vinha apenas de Miriam, mas possivelmente de um acordo silencioso entre os pais para manter Lucas submisso. Ou pior, para esconder a verdadeira natureza do conflito familiar. Helena sabia que se envolvesse a polícia sem evidências concretas, seria novamente ridicularizada. Ela precisava de um elo, uma ponte. Ela passou a pesquisar o marido de Miriam, Arthur Vasconcelos. Ele era um executivo do setor de logística, respeitado na cidade. Suas fotos nas redes sociais eram o retrato da esperança e do sucesso, mas o sorriso era forçado, os olhos vazios. Helena começou a cruzar os padrões de viagem de Arthur com os incidentes que ela havia notado. O choro desesperado que a fez invadir o 304? Arthur estava viajando naquela noite. A fita adesiva, os restos de comida congelada e o desenho de presa. Arthur havia voltado para casa no dia anterior. A ligação era tênue, mas o medo de Lucas parecia se intensificar, não quando a mãe estava em casa sozinha, mas quando o pai retornava. Helena precisava de um aliado, alguém que não fosse Dona Fátima ou o inspetor Cássio, que a viam como a vilã. Ela pensou em seu antigo emprego.
Dona Clarice, a patroa que a demitiu por boatos. Talvez ela pudesse apelar à sua humanidade. Com as mãos tremendo, Helena ligou para o número corporativo de Dona Clarice. Algo que jamais faria em condições normais. Dona Clarice, é a Helena. Sei que a senhora me pediu para ficar em silêncio, mas a justiça de uma criança está em jogo. Eu preciso que a senhora me escute por 2 minutos. Não como ex-empregadora, mas como mãe. Helena contou a história inteira, começando pelo choro, passando pela fita, a perda do emprego e, crucialmente, o desenho de presa e o aviso silencioso sobre o pai. Ela enfatizou o terror de Lucas e o comportamento excessivamente controlado de Miriam, que parecia estar encobrindo algo, talvez por medo. Dona Clarice estava em silêncio, do outro lado da linha por longos segundos. Helena, eu sinto muito por ter duvidado de você, mas isso é muito grave. Arthur Vasconcelos é um homem influente. É por isso que eu preciso de ajuda. Se a senhora tiver algum contato na vara da infância e juventude, ou com algum inspetor de confiança, não o Cássio. Alguém que olhe para além da aparência social. Dona Clarice prometeu ajudar. 2 horas depois, Helena recebeu a ligação. Dona Clarice havia mobilizado uma assistente social de confiança e um inspetor de outra delegacia, Inspetor Borges, conhecido por sua obstinação em casos de família. Eles montaram um plano. Devido à influência de Arthur e à versão impecável de Miriam, não poderiam ir com um mandado de busca e apreensão. Eles fariam uma visita social de rotina, inesperada, mas apenas quando Arthur estivesse em casa. Helena informou o padrão de Arthur. Ele voltaria naquela noite por volta das 20 horas. A tensão era quase insuportável. Se Lucas não reagisse, se Arthur e Miriam tivessem limpado todas as pistas, Helena seria acusada de assédio e a sua vida estaria permanentemente arruinada. Às 20h30, o comboio de visita social chegou à Vila das Acácias. Uma assistente social chamada Patrícia e o inspetor Borges, em roupas civis, acompanhados de um carro descaracterizado. Helena observava do 204, o coração martelando. Eles subiram para o 304. O que se seguiu foram 30 minutos de silêncio, angustiante. Helena tentava adivinhar os diálogos. Miriam estaria usando sua máscara de mãe perfeita? Arthur estaria intimidando Lucas? De repente, houve um grito. Não o choro desesperado de Lucas, mas o som histérico de uma mulher, seguido de um barulho de vidro quebrando. Helena não esperou. Ela correu para as escadas. A coragem agora era desespero. Chegando ao corredor do 304, a porta estava aberta. Patrícia, a assistente social, estava na entrada, chocada. A cena interna era o clímax da desintegração da perfeição. A sala de estar, antes intocável, estava desordenada. Arthur Vasconcelos estava visivelmente furioso, mas contido, sendo segurado pelo inspetor Borges. Miriam estava sentada no chão, os braços em volta do corpo, o rosto desfigurado pelo choro, não de arrependimento, mas de derrota. E Lucas? Lucas estava escondido no mesmo canto da cozinha que Helena o havia encontrado semanas antes. Ele segurava a pedrinha branca que havia pegado no estacionamento. A revelação veio de Patrícia, a assistente social, que estava pálida. Eles tentaram nos impedir de ver o quarto do menino. Patrícia sussurrou, a voz embargada. A intervenção tinha sido desencadeada por um detalhe que Helena não havia previsto. Lucas estava visivelmente retraído na presença do pai e, quando Patrícia tentou interagir com ele separadamente, Arthur tentou intervir com violência, o que levou Borges a intervir. Mas a verdade mais chocante estava no quarto de Lucas. Não era abuso físico ostensivo, mas uma forma de negligência emocional e psicológica brutal, orquestrada por Arthur e permitida por Miriam. Arthur, obcecado por controle e disciplina, havia transformado o quarto de Lucas em um ambiente de treinamento. Paredes brancas, sem brinquedos, apenas um colchão no chão. E pior, um alarme de movimento acoplado à porta. Se Lucas tentasse sair à noite, um alarme ensurdecedor disparava, e Arthur o trancava na despensa por reeducação. A fita adesiva era usada para punições menores, para silenciar o choro durante a noite, impedindo que os vizinhos ouvissem o conflito interno. O silêncio do 304 não era paz, era opressão. Miriam havia feito a acusação contra Helena para desviar o foco de si mesma e para agradar a Arthur, cujo medo era ser exposto. Miriam
Ela mesma, vítima de um controle emocional severo por parte do marido, havia sacrificado a reputação de Helena para manter a fachada. O vidro quebrado veio do momento em que Borges confrontou Arthur. Arthur negou tudo, gritando sobre seus direitos e sua reputação. Miriam, vendo que sua máscara havia caído, desabou em uma confissão histérica, falando sobre a pressão, o medo e como ela tinha certeza de que Helena só queria ajudá-la. Eu sabia que ela era a única com coragem de agir, Miriam gritou, apontando para Helena. Mas era tarde. A traição estava consumada. A justiça estava sendo servida. Mas o preço já tinha sido pago por Helena. Inspetor Borges, ao ver Helena na porta, acenou em reconhecimento. Você estava certa, Sra. Marques. Havia algo muito errado aqui. Nós vamos levar a criança e prender o Sr. Vasconcelos por cárcere privado e negligência. Miriam será encaminhada para a avaliação psicológica. Helena sentiu um alívio avassalador, misturado a uma dor lancinante. O peso de semanas de humilhação finalmente se dissipava. Ela caminhou até Lucas, ajoelhando-se novamente, desta vez sem medo da chegada de Miriam. O menino a olhou, a pedrinha branca apertada em sua mão. Ele não estava mais tremendo, mas seus olhos mostravam o esgotamento de uma longa guerra silenciosa. Você está seguro agora, Lucas? Helena sussurrou. Você foi muito corajoso. O menino acenou com a cabeça. E pela primeira vez, sorriu. Um pequeno lampejo de esperança em meio à desgraça. O ponto de virada emocional era forte. Helena estava limpa. Sua inocência havia sido provada pela verdade cruel que se desenrolava no 304. Mas enquanto observava Arthur sendo algemado e Miriam sendo escoltada, ela sabia que a superação ainda estava longe de ser alcançada. A inocência não trazia seu emprego de volta, nem apagava o silêncio das semanas de julgamento. A notícia da prisão de Arthur Vasconcelos e da situação de Lucas varreu a Vila das Acácias com a força de um furacão moral. O silêncio, que antes protegia a fachada do 304, transformou-se em um clamor de choque e vergonha. Os vizinhos, antes juízes impiedosos, agora cambaleavam sob o peso do próprio erro. O homem respeitável, o empresário de sucesso, era o monstro. A mãe solteira, humilhada e dispensada, era a heroína. Dona Fátima, com o rosto inchado e vermelho, procurou Helena no dia seguinte. Ela não veio pedir desculpas, mas para justificar seu erro. Helena, eu pensei que estávamos protegendo a comunidade. Miriam era tão convincente. Ela tinha uma vida perfeita. A vida perfeita custou a justiça de uma criança e a minha reputação. Dona Fátima, Helena respondeu, a voz desprovida de emoção. Ela não buscava vingança, mas também não ofereceria conforto fácil. O que a senhora viu não foi amor, foi medo, e a senhora preferiu acreditar na mentira mais bonita, o arrependimento. Dos vizinhos era palpável, mas tardio. Ofereceram ajuda, pequenos trabalhos, cestas de alimentos. Helena aceitou o que precisava para Sofia, mas manteve a distância. A traição comunitária havia deixado cicatrizes profundas. O inspetor Borges ligou para Helena alguns dias depois. Sua voz era de admiração sincera. Sra. Marques, quero que saiba que seu testemunho, sua persistência, foi crucial. Se não fosse pela sua coragem em desconfiar do silêncio imposto, Lucas poderia ter sofrido danos irreparáveis. O caso contra Arthur Vasconcelos é sólido. Helena sentiu uma redenção fria. Não era a satisfação calorosa que se esperaria, mas a paz de ter lutado pela verdade e vencido. Ela tentou reverter a situação profissionalmente. Ligou para Dona Clarice. Eu fui inocentada, Dona Clarice. O que aconteceu com Lucas foi terrível. Eu gostaria de ter meu trabalho de volta. Dona Clarice hesitou. Helena, eu já contratei outra pessoa. E francamente a visibilidade que este caso trouxe para você, minha família prefere discrição. O impacto da verdade havia limpado seu nome, mas não havia desfeito o dano social. Ela era agora a mulher do escândalo, marcada não por culpa, mas pela associação com o drama. A superação seria construída do zero, sem o auxílio do passado. Helena e Sofia permaneceram no 204. O apartamento 304 ficou vazio. Lucas foi temporariamente acolhido por uma tia distante, enquanto Miriam recebia tratamento. Helena observou o vazio no andar de cima. Ela não tinha raiva de Miriam, apenas tristeza. A mulher que a acusou era, ela mesma,
uma vítima do próprio silêncio e da opressão do marido. Com o tempo, Helena encontrou novos trabalhos, menores e mais dispersos, reconstruindo sua vida lentamente. Ela focou em Sofia, garantindo que o amor em sua própria casa fosse um contraponto total à frieza do 304. Um ano depois, Helena estava sentada na varanda, observando Sofia desenhar. Ela havia mudado. Não era mais a mulher que buscava a aprovação silenciosa da comunidade. Ela carregava a certeza interna de que havia agido com integridade. A lição mais profunda que ela absorveu não foi sobre injustiça, mas sobre a força que reside em recusar o silêncio. Ela tinha perdido bens materiais e conforto, mas havia ganho a certeza moral inabalável. Sofia entregou-lhe o desenho, 2 figuras de palito se abraçando sob um sol imenso e sorridente. Para você, mamãe, porque você é a mais corajosa. Helena abraçou a filha com uma ternura feroz. Ela não havia conseguido reverter todos os danos da acusação, mas havia salvado uma criança, e no processo, redefinido a si mesma. A Vila das Acácias nunca mais foi a mesma. O episódio serviu como um lembrete constante de que a aparência social e a riqueza não garantiam a verdade, e que a verdadeira esperança residia naqueles dispostos a quebrar o silêncio, mesmo que à custa de si mesmos. Helena olhou para o céu de outono. Ela não recuperou o que perdeu, mas seguiu em frente com a consciência tranquila. A superação não estava em voltar ao ponto de partida, mas em caminhar, com as cicatrizes visíveis, sabendo que, quando tentaram silenciar sua força, ela se tornou mais forte do que nunca. O caminho era marcado, mas era dela, e era de justiça.